Olá, gente. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Mundial, ouvintes do Manual do Proprietário. Esse programa semanal que traz a vocês informações sobre como cuidar da nossa saúde, novos hábitos, que cria uma série de novos conceitos e hábitos saudáveis, e com isso, utilizando uma série de especialidades médicas, como a bioquímica médica, a nutrologia clínica, a medicina ortomolecular, a própria medicina alopática convencional, todas em conjunto, conseguimos fazer a nossa medicina preventiva, que é a meta do nosso programa Manual do Proprietário. Então, eu venho há 3 anos e meio conversando com vocês em relação a uma frase-chave. Essa frase-chave é o lema do nosso projeto Manual do Proprietário. E esse lema é isso: não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Que grande parte, se não todas, as doenças crônico-degenerativas são causadas por meia dúzia de fatores, meia dúzia entre aspas, alguns fatores básicos que predispõem o nosso terreno, o nosso organismo, às doenças crônico-degenerativas. Ou seja, deixa o nosso organismo em condições adequadas para que a doença se manifeste e se instale. E como eu digo a vocês, essas causas, elas estão presentes em todas as doenças crônico-degenerativas. Pode ser hipertensão arterial sistêmica, pode ser o diabetes, pode ser obesidade, pode ser as doenças autoimunes, como tireoidite de Hashimoto e tireoidismo, doenças como a colagenoses, artrites, artroides, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, o próprio câncer é uma doença degenerativa. Então, são inúmeras as doenças degenerativas que acometem hoje o ser humano em idade cada vez mais nova. Pacientes mais jovens que apresentam doenças que antigamente apareciam em pacientes mais idosos. Então, essas causas básicas, como a oxidação excessiva, formação excessiva de radicais livres, sem uma formação adequada de antioxidantes do nosso organismo, ou uma alimentação rica em antioxidantes para combatê-los, a inflamação crônica silenciosa se desenvolvendo de célula em célula, através de tantas substâncias tóxicas que invadem nosso organismo diariamente, e essas substâncias passam desapercebidas, no caso, amaciantes de roupa, limpa móveis, lustra chão, limpa vidro, dentro dos nossos alimentos, conservantes, acidulantes, corantes, aromatizantes, entre inúmeras outras coisas, como agrotóxicos, como coisas da industrialização, plasticizers, derivados de petróleo, dioxinas. Então, muitas substâncias vão invadindo o nosso corpo diariamente, reagindo umas com as outras e tornando-se coisas novas, tóxicas, que nós não temos nem conhecimento. Isso vai causando a inflamação crônica silenciosa. Junto a tudo isso, a oxidação excessiva, a inflamação crônica silenciosa, existe hoje uma grande desproporção de nutrientes no nosso organismo. O nosso organismo, ele foi feito para trabalhar em excelência sob uma concentração, uma proporção adequada de uma série de nutrientes. Então, minerais como sódio e potássio, como cálcio e magnésio. Isso hoje a gente não consegue mais em função da industrialização, do excesso de comidas industrializadas, uma dieta muito baixa em alimentos vivos, com energia vital, rica em antioxidantes, em anti-inflamatórios naturais. Prosseguindo ainda, nisso tudo, além da inflamação crônica silenciosa, da oxidação excessiva, da desproporção de nutrientes, uma desmodulação hormonal geral. Então, nossos hormônios todos devem ser checados e todos eles devem ser adequadamente cuidados. Não só os hormônios sexuais em mulheres,
na menopausa ou em homens na andropausa, mas os hormônios tireoidianos, o paratireoidiano, que controla o cálcio, o magnésio, os hormônios da suprarrenal, a adrenalina, o cortisol, envolvidos com o nosso estresse, e assim, todos os hormônios, inclusive o hormônio de crescimento, que hoje eu vou conversar com vocês também. Dando sequência nessas causas básicas que geram as doenças todas, então, inflamação crônica silenciosa, oxidação excessiva, desproporção de nutrientes, desmodulação hormonal geral em homens e mulheres. Temos ainda uma série de outras interferências no sistema, como a toxicidade ambiental, que já falei um pouco com vocês, o aumento de resistência à insulina, isso, ou síndrome metabólica, é hoje uma pandemia, acomete grande parte dos adultos que vivem em grandes centros no mundo inteiro, né? E essa síndrome metabólica, ela leva à obesidade, à hipertensão e à diabetes. Essas três situações em conjunto levam a várias outras doenças, como o infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral, ou seja, a aterosclerose arterial, né, obstruindo vasos coronarianos ou vasos carotídeos ou vertebrais que levam sangue para o cérebro, levando a infarto e derrame, que é a primeira e segunda causa de morte no mundo. Também participam a obesidade, a hipertensão, o diabetes, causando inflamação crônica silenciosa, também predispõe o terreno ao câncer, que é a terceira maior causa de morte no planeta. Então vocês veem que nós temos aí uma série de substratos para estar de olho e tratando e prevenindo a vida inteira, para que essas doenças degenerativas deixem de ocorrer e ainda ocorrendo cada vez mais cedo, levando a um problema muito sério em termos de saúde pública, em termos de saúde pessoal, de qualidade de vida. Eu vou comentar com vocês aqui uma reportagem desse ano nos Estados Unidos, onde o título é esse: até 2030, e que para vocês pode parecer muito longe, mas é muito perto, né? Daqui 17 anos, 18 anos, isso voa. 42% da população dos Estados Unidos da América será obesa. Deem uma olhada nisso comigo. A obesidade dos Estados Unidos mais que dobrou nas últimas 3 décadas e deve atingir 42% da população até 2030. Além disso, cerca de 1/3 dos americanos estará com sobrepeso, fazendo com que as pessoas com peso ideal ou magras se tornem uma minoria no país. Então, para vocês entenderem, 42% dos americanos em 2030 serão obesos. Obesos, existe uma classificação internacional, é o paciente que tem um índice de massa corpórea já acima de 30. Né? Então, são pacientes que vocês diriam assim, gordos. Mas uma outra grande parte deles vai ter sobrepeso. Vão ser gordinhos também, o que vai tornar raro as pessoas com peso adequado nessa data. Esses dados são do Centro para Controle e Prevenção de Doenças em Washington e foram publicados recentemente. Doenças como o diabetes tipo 2, que passou a afetar também crianças americanas nos últimos 20 anos, e eram raras em crianças essas doenças, e doenças cardíacas são algumas das várias associadas à obesidade. Então, o que vai acontecer? Não só esse número enorme de americanos obesos, 42%, mais os com sobrepeso, mas vai se aumentar muito o número de diabetes e pacientes cardíacos também. E isso não vai acontecer só nos Estados Unidos. Esse é um fenômeno mundial que está acontecendo e é muito importante a gente estar atento a isso. O tratamento dos problemas de saúde provoca um custo bilionário para os Estados Unidos. O aumento do peso da população exige alterações em equipamentos do país. Olhem que interessante esse dado. Ônibus nas cidades americanas estão sendo reforçados para aguentar o peso dos passageiros. As camas nos hospitais também são fabricadas com materiais mais resistentes.
cadeiras nos estádios recém-inaugurados, como os dos times de beisebol do Yankees e do Mets em Nova York, são mais largas do que no passado. As poltronas dos aviões na classe econômica já não comportam alguns passageiros com obesidade mórbida, que deve atingir 11% dos americanos em 2030. Bom, e o custo total para a sociedade é em torno de 190 bilhões de dólares por ano, só em função da obesidade. Parte desse valor é bancado por não obesos, ou seja, pessoas normais, que precisam pagar mais em seus seguros de saúde por causa dos obesos. Até mesmo o presidente Barack Obama está envolvido no debate. O líder americano inclui uma cláusula na Lei de Reforma do Sistema de Saúde, aprovada em 2010, que permite aos empregadores, ou seja, aos patrões, cobrarem de 30% a 50% a mais nos seguros de seus funcionários obesos, caso estes não concordem em participar de programas de emagrecimento do governo. Então, vocês têm uma ideia do que nós estamos falando? De uma pandemia, de uma doença que agora, até 2030, vai estar assombrando praticamente metade da população mundial adulta, e essa doença tem uma série de características importantíssimas, porque ela causa uma morbidade muito grande. O que é isso? Ela está envolvida na gênese ou na produção de inúmeras outras doenças. Então hoje a gente sabe que a obesidade não é só aquela situação da pessoa olhar e não se gostar, da pessoa ter problemas emocionais porque uma roupa não entrou, a calça jeans não entrou. Ela é muito mais do que isso. A obesidade, ela cursa com síndrome metabólica, com inflamação crônica silenciosa, com oxidação excessiva. Isso leva à hipertensão arterial sistêmica, leva a diabetes mellitus. Tudo isso junto caminha para onde? De novo, para infarto do miocárdio, para acidente vascular cerebral, para câncer, que são as doenças que mais matam hoje no planeta. E uma dica muito legal para vocês aí começarem a pensar em relação a essa obesidade. Por que ela vem aumentando tanto nos últimos 20 ou 30 anos? O que aconteceu, talvez, nos últimos 40 anos, de lá para cá, em relação à nossa vida, ao nosso cotidiano? Primeiro que, há 3 ou 4 décadas atrás, a participação dos alimentos industrializados, mortos, sem vida, na nossa sociedade eram muito menor. Se comia uma quantidade muito menor, portanto, de açúcar, de sal, de gordura trans que não existia, de gordura saturada, praticamente nada de conservantes, de acidulantes, de corantes, agrotóxicos não existiam. As pessoas tinham uma vida muito menos sedentária. Os problemas de ordem emocionais eram muito menores do que são hoje, portanto, menos estresse, menos cortisol circulando. As pessoas saíam de casa para um mundo muito menos hostil, agressivo e violento do que hoje. A competição no mercado de trabalho era muito diferente do que era hoje. O respeito entre as pessoas, a solidariedade era uma coisa diferente do que é hoje. Então, o mundo mudou. Mudou a forma de nos alimentarmos, mudou a forma de nos exercitarmos. Quantas pessoas tinham carros para se locomover há 40 ou 50 anos atrás? Como era muito mais comum as pessoas caminharem do que é hoje. Então, tudo isso junto vai levando a esse quadro terrível que nos assombra agora e que com certeza vai ser muito pior em 2030. Então, uma grande dica é, primeiro, passar a pensar numa alimentação mais adequada, mais voltada à antiguidade, uma alimentação fracionada, uma alimentação rica em verduras cruas,
em frutas, em legumes, carne, peixe, frango, evitar fritura, evitar biscoitos, bolachas, balas, docinhos, bisnaguinhas, ou seja, carboidratos simples, refinados, que uma vez ingeridos se transformam automaticamente em açúcar no nosso corpo. No site do SIMP, que eu vou dizer para vocês, até gostaria que vocês tivessem uma caneta e um papel na mão para anotarem, ali tem uma dieta que eu considero adequada, e essa dieta foi levada através de uma série de programas para mais de 90 países nesse planeta, programas esses de televisão, programas de rádio, para a Alemanha, Áustria e Suíça, onde muita gente já vem colhendo resultados satisfatórios com essa metodologia do programa Manual do Proprietário. Essa dieta, que é uma dieta de baixo índice glicêmico, ou seja, com que os alimentos subam devagarzinho, façam que o açúcar desses alimentos subam devagarzinho na corrente sanguínea, ou seja, a glicemia suba lentamente, fazendo com que o pâncreas descarregue uma quantidade pequena de insulina. Essa dieta está para vocês no site do SIMP, que é www.simpsaude.com, sem o BR. Repetindo então, simpsaude.com. SIMP, C de centro, I, integrado, M, medicina, P, preventiva, saúde.com. simpsaude.com. Ali vocês encontram a dica dessa dieta de alimentos de baixo índice glicêmico, alto valor antioxidante, alto valor anti-inflamatório. E essa dieta, ela está indicada para todo mundo, obeso ou não obeso, hipertenso ou não hipertenso, que tenha colesterol aumentado ou não, triglicérides aumentado ou não, que seja diabético ou não, para quem é criança, para quem é adolescente, para quem é adulto jovem, para quem é idoso. Esse é o mecanismo que nós temos que estar nutrindo o nosso corpo. Então isso não é nutrição, isso não é modismo, isso não é Salt Beach, isso não é Atkins, isso não é dieta do tipo sanguíneo, isso não é dieta de barriga, de abdômen, de tanquinho, best-sellers que aparecem de anos em anos, né, fazendo sucesso. Não, isso é nutrologia clínica. Esses são os alimentos adequados para que possamos fazer com que nossas células desempenhem o seu trabalho da melhor maneira possível, conseguindo produzir mais energia, conseguindo eliminar as toxinas do metabolismo. Junto a isso, é importantíssimo o quê? Uma hidratação bem feita. E essa hidratação bem feita, ela não é feita com refrigerante, não é feita com suco artificial, não é feita com chás de saquinho. Essa hidratação é feita com água. O nosso corpo é o quê? É 75% água. Então, uma coisa que é raro de se ver hoje é uma pessoa que se policia para tomar uma quantidade adequada de água por dia, que varia no mínimo de 1,5 litro para um adulto até 2,5 litros. Depende se a pessoa tem 60 quilos ou tem 100 quilos. Mas água é fundamental nesse processo. Sem água, eu não tenho como hidratar minhas células todas. Sem água livre, eu não tenho como trazer o lixo que está dentro desse corpo, formado lá dentro pelo metabolismo, ou que invadiu o nosso organismo para fora. Vocês não conseguem lavar a roupa de vocês com refrigerante. Vocês não conseguem lavar o carro de vocês com suco. E nem o chão da sua casa com chá. Aliás, isso até é um pouco irônico, mas é a pura verdade. E eu narro isso para vocês no capítulo, né, sobre hidratação, sobre água, que está no seu livro hoje, Manual do Proprietário. O seu livro Manual do Proprietário, que sintetiza tudo isso que a gente vem falando há 3 anos e meio, foi editado pela editora Delfos. E encontra-se à disposição de vocês nas grandes livrarias do país, através de pedido. Prestem atenção nisso. Quando vocês procurarem nas grandes livrarias, a resposta que vocês vão obter é que o livro está esgotado. Mas isso não é o que ocorre. É que as livrarias não podem manter estoque
de todos os livros de todos os editores, porque não tem espaço físico. Então, o que vocês podem tentar fazer é pedir para que peçam um livro para vocês, encomendarem o livro. Se não for possível, tem uma dica interessante, que vocês podem comprar o livro através do site. O site da Livraria Cultura, isso mesmo, vende o livro para vocês, e meus pacientes têm comprado sem problema nenhum. Aliás, deve estar esgotando a segunda edição, já quase 10 mil exemplares vendidos, e provavelmente aí mais de 20 mil pessoas leram e se beneficiaram, e agradecem através de e-mail, através de uma série de contatos, pela clareza das informações e pelo tanto de benefícios que conseguiram extrair da leitura do livro Manual do Proprietário. Então, eu sou editor, eu sou o autor, eu sou Edmond Saab Júnior, a editora é a Delfos, e eu acho que vale a pena vocês terem esse livro como um livro de cabeceira e passarem as informações a todas as pessoas do seu hall de convivência. Porque, sem dúvida, nós vamos estar melhorando muito a saúde de toda a população, e não só a saúde física, mas também a saúde emocional. Então, segue aí essa dica. O site do Simp também, vocês encontram uma série de informações ou links para que vocês vejam, vocês que estão sintonizando agora na Mundial, vocês que estão me vendo agora, a primeira vez no YouTube. Aliás, esses programas têm ido ao ar para vocês, têm ido para vocês via internet no YouTube. Basta vocês acessarem www.youtube.com e procurarem lá Dr. Edmond Saab Júnior /Manual do Proprietário, e vocês vão ter uma série de entrevistas, vocês vão poder ver esses programas que eu falo com vocês. Se porventura vocês perderam alguma dica, vocês podem reassistir esse programa várias vezes no YouTube. Essa é a importância da internet, né? Anotarem as dicas e passarem isso a todos que convivem com vocês. Outra coisa importante, vocês podem entrar também no site da Rádio Mundial, que é www.radiomundial.com.br, através dos programas de saúde, o meu nome, Edmond Saab Júnior, acessar a vários programas anteriores, onde eu vou dizendo para vocês dicas atrás de dicas, e passarem a utilizar isso no dia a dia seu, de sua família e de seus amigos. Gente, eu me coloco à disposição de vocês também para sugestões de pautas, para dicas, para dúvidas, para críticas, através do e-mail da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Uma errata, eu queria dizer para vocês que no programa anterior eu deixei para vocês o site do Simp, que é www.simpsaude.com, para vocês entrarem em contato comigo e mandarem diretas sugestões. Mas fui informado pelas enfermeiras e secretárias que não tem esse acesso no site. Então eu vou estar providenciando isso para vocês terem ali um e-mail para contato, para dúvidas, para sugestões de programas, e isso eu volto a informar para vocês o mais breve possível. Então, por enquanto, o e-mail para contato é radiomundial@radiomundial.com.br. E vou deixar aqui para vocês os meus telefones de contato para as pessoas que desejam se consultar. E o Simp, Centro Integrado de Medicina Preventiva, de Vinhedo, bem próximo aqui de São Paulo, logo ali passando Jundiaí pela Anhanguera, onde eu permaneço a maior parte da semana, dispõe de uma equipe auxiliar maior, de equipamentos maiores. O telefone de contato é 19 fone 3876-4848. 19 3876-4848. E fica bem próximo ao portal da cidade. Ou seja, entrando em Vinhedo, 250 metros, vocês estão na clínica Simp. Estacionamento na porta, portanto, mais fácil do que o Simp aqui de São Paulo. Aqui em São Paulo, eu estou aqui na Avenida Paulista, 2073, e o telefone de contato é 11 fone 3284-1366. Um ótimo fim de semana a todos. Um grande abraço para o amigo Edmond. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.